Glória a Deus, graça e paz, meu amado, tudo bem? Amém? Primeiramente eu queria agradecer Pastor Lucas e Cá, hoje eles não estão aqui, eu creio que no final o Pastor Ângelo vai falar um pouquinho disso, mas eles confiaram uma preciosidade a mim hoje, e essa preciosidade se chama igreja, amém? Nós todos somos muito amados pelos nossos pastores, e toda vez que eu venho aqui, eu fico, meu Deus, eu tenho que tratar bem a igreja. Aleluia, glória a Deus. Antes de começarmos, eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a orarmos por esse período. Pai, muito obrigada pela oportunidade que nós temos, Senhor, de estarmos aqui nessa manhã. Obrigada, Pai, pelo seu cuidado com as nossas vidas, Pai, em nos orientar, em nos alinhar, em nos trazer para perto, Pai, para um ambiente de segurança, onde nós aprendemos o teu caráter, nós aprendemos o teu amor, nós somos edificados, consolados, reanimados, Pai, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nessa manhã, ensinamentos errados serão quebrados, Pai. Nós mudaremos a nossa ótica, a nossa perspectiva. Nós alinharemos, Senhor, tudo aquilo que não está conforme a sua palavra com aquilo que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque enquanto muitos estão cedendo a sua carne, Pai, estão se afundando, nós estamos aqui, Pai, de fato, se edificando e sendo cheios, Pai. Obrigada por esse culto, por essa igreja, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Você tem consciência disso, meu amado? De que enquanto nesse período o mundo está, ao invés de subir, cada vez mais sendo declinado, descendo a ladeira, nós estamos aqui com a oportunidade de nos tornarmos melhores, de nos tornarmos mais relevantes, para que o próprio mundo seja alcançado. Amém. Nós não estamos aqui para sermos os juízes de quem está lá, mas nós estamos aqui para falar, ei, eu amo você e você vai vir para onde eu estou. Amém. Aleluia, glória a Deus. Hoje, o Senhor colocou um tema nada muito comum no meu coração, que é na temperatura certa. Você tem consciência que tem coisas que precisam estar numa temperatura certa para funcionar? O nosso corpo humano, ele tem uma temperatura ideal para funcionar. Se você tiver com 38, 39, você vai ver que vai ter muita coisa que você já não consegue fazer. Porque tem algo errado ali. A mesma coisa, nós sabemos que tem medicações que vem escrito lá, olha, essa medicação ela precisa ser resfriada até em determinada temperatura. E se você não deixar essa medicação na geladeira, você não transportar ela em caixinhas de isopor, não tiver o devido cuidado, você sabe o que vai acontecer quando você usar essa medicação? Não funciona, não vai acontecer nada. Então, quase tudo nós vemos que tem uma temperatura ideal para funcionar. E a nossa vida cristã, ela também tem uma temperatura certa. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje. E nós vamos ver como a temperatura certa, ela facilita demais você andar em amor. Amém? Então, às vezes, tem algumas coisas que nós podemos estar com dificuldades, que é só uma questão da gente ajustar a nossa temperatura, e elas vão fluir com maior facilidade. Amém? Aleluia! E antes de iniciarmos, eu queria que você abrisse em Gálatas 5. Vamos ler do 22 ao 23. Eu estou usando, se você tem a Bíblia digital, a versão NVI, se você quiser ajustar, para ficar mais fácil de você acompanhar, fique livre. E aqui, esse verso, ele nos mostra o quê? O que é o amor? O que é o fruto que nós já temos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Nós vamos ver aqui que o problema não é a falta de fruto. Porque todos nós, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo, ele veio morar em nós. E com ele não veio vazio. Ele traz o fruto do Espírito. Então, o amor, com todas essas características, está em nós.
Mas, às vezes, a gente esbarra na dificuldade de expressar o amor. Nós precisamos entender que o amor, ele é como se fosse uma geladeira. Vou mudar o exemplo, não vai ser gominho de mexerica, estava pensando nisso, né? Não seremos mexerica. Ele é uma geladeira, então você pensa uma geladeira bem grande, escrita amor. Dentro dessa geladeira tem prateleiras. Cada prateleira tem um nome. Tem a prateleira da alegria, tem a prateleira do domínio próprio, tem a prateleira da paz, da paciência. E essa geladeira você tem livre acesso. Está pensando que é reguladinho? Não é reguladinho. Você pode abrir e usar tudo o que está lá nessa geladeira. Quando você tem a necessidade, você abre e pega. E sabe o que é mais interessante? Que você vai abrir, você vai consumir o que está disponível para você, e quem vai ser afetado é o outro. Genial! Você não precisa necessariamente, o outro talvez ele não tenha geladeira, mas ele vai desfrutar daquilo que tem na sua vida, porque você abriu a sua geladeira do amor e pegou aquilo que era necessário. Amém? Aleluia! Então o fruto, ele se manifesta em você para que os outros de fato desfrutem. Isso é uma consciência poderosa, querido. Porque é muito bom você andar em paz. Mas é muito bom saber que você mostrou Jesus para alguém. Porque numa situação que todo mundo estaria desesperado, você está em paz. Você está tranquilo. Você está seguro daquilo que Deus vai fazer. Amém? Aleluia! Você sabia que o propósito de toda árvore frutífera é dar fruto? Outra revelação muito importante é que toda árvore, ela frutifica segundo a sua espécie. Não vai ter como a gente ver uma macieira dando laranja. Ela frutifica naquilo que ela foi chamada como propósito para frutificar. Então, uma macieira dá maçãs. E nós fomos inseridos na videira verdadeira, meu amado. O fruto que você dá não é um fruto comum. Você foi chamado para frutificar, e frutificar de um jeito diferente. Nós podemos ver em João 15, do 1 ao 5, essa passagem fala um pouquinho mais sobre isso. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto. Você está nele, meu amado? Amém? Estando em mim, não der fruto. E poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Aleluia. Eu acho muito interessante que ele fala assim, ei, você é um ramo, mas você tem que permanecer em mim para dar fruto. Você sabia que se você cortar o galho da árvore e deixar ele caído ali, ele não vai produzir mais fruto? Mas muitas vezes a gente tem esse entendimento errado. Ai, que bom, Thalita, eu já fui parar na árvore, agora está tudo certo. Não, nós precisamos nos manter. Nós precisamos permanecer na árvore para dar frutos. Porque é aquilo que está nela que tem nos alimentado. Nós precisamos também ainda ter um outro entendimento referente à poda. Se nós formos pessoas que têm um pouquinho de baixa estima, uma autoestima baixa, você vai ser podado e você vai ficar chateado. Não falei? Eu não acerto mesmo, já me arrancou um galinho daqui, me tirou uma folhinha dali, eu não consigo fazer nada certo, fulano vai tão bem, mas eu não consigo ser que nem fulano. E você já está chateadíssimo, porque foi podado. Mas aqui fala o quê?
que aquele que dá fruto é podado para que dê ainda mais fruto. Sabe, a gente precisa ajustar a nossa ótica, porque às vezes você está sendo alinhado à palavra e coisas estão sendo cortadas e podadas em você, que você está chateado e você deveria estar feliz? Ei, querido, vem mais fruto por aí. A próxima estação vai ser de uma frutificação ainda maior. Amém. Então não deixa você ser contaminado com coisas que talvez você tenha ouvido desde a sua infância, e eu já repreendo em nome de Jesus todo sofisma que faz os crentes se sentirem menores, inferiorizados, coitadinhos. Toda vez que vier poda, não é para se entristecer, é para se alegrar. Porque você está sendo podado, você não está sendo lançado fora. Só que, sabe que também tem os cristãos, que aí já é o diferente. Tem o cristão com a autoestima baixa e tem com o ego elevado. Toda vez que ele é podado, ele fica indignado. Mas eu fiz tudo direito, eu fui tão boazinha, eu fiz não sei o que lá, eu alinhei aqui que a palavra mandava. Aí fica indignado. Meu amado, nem eu nem você somos melhores que Deus, não. Se Ele está podando é porque dava para crescer, dava para melhorar. E a gente precisa ter essa humildade de entender que Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém? Por mais que você tenha feito bem, por mais que você tenha dado o seu melhor, você acha que é só aqui e tá bom? Você acha que a gente de fato consegue chegar a um patamar de excelência que não dá para melhorar? Sempre dá para melhorar. E a gente precisa ter essa ótica também, que senão você fica indignado, fica chateadíssimo. Eu não merecia isso. Por que está me levando minhas folhinhas? Para vir mais? Para crescer mais? E isso, querido, serve inclusive no nosso relacionamento como irmãos. Muitas vezes você vai ter um amigo que vai te dar um conselho à base na palavra. E porque aquele conselho te poda, não era exatamente o que você queria ouvir, mas se estiver alinhado com a palavra, receba com mansidão. Às vezes é uma correção de um líder, uma correção de um pastor. Porque toda poda é para o seu crescimento. O interesse genuíno da gente que está servindo como igreja, o seu interesse genuíno quando você está servindo um irmão, aconselhando um irmão, não é o seu benefício próprio, não é derrubar o irmão, não é fazer crescer. Então a gente precisa alinhar o nosso coração para a gente não ser orgulhoso e ficar indignado porque estamos sendo cortados. Nós podemos avançar em sermos mais amorosos, em sermos mais excelentes, em sermos mais parecidos com o nosso Pai. Quando pensamos que estamos indo bem demais, esquecemos de quem que está nos podando, que é a nossa referência daquilo que nós devemos ser. Ele sabe o que precisa ser ajustado. Amém? Então, sobre a poda para que você frutifique, nós precisamos entender os 3 pontos principais. É para permanecer produzindo fruto. Produzir fruto vai atrair poda. E a poda, ela não é uma rejeição. Não é porque você estava errado, ruim e não presta. É ao contrário, é para promoção. Amém? Então, que o nosso coração esteja alinhado diante disso. Se você, nessa ministração hoje, tiver alguma tesourinha de jardineiro passando em você, faz assim, ó. Corta, tá tudo bem. Eu estou crescendo, amém? E você também. Aleluia. A Bíblia, ela nos diz que Deus é amor. E as pessoas, elas identificam se nós somos ou não discípulos dele, porque elas observam os frutos do amor na nossa vida. Você não precisa abrir, é bem curtinho. João 13:35. João 13:35 fala exatamente isso. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Interessante, né?
Não, vamos parar para refletir nesse versículo. Ele é muito simples, provavelmente você já conhecia. Mas a gente consegue ver aqui que a Bíblia não fala assim, ó, vão conhecer os meus discípulos por quem tiver mais versículo de cor. É assim? Vão conhecer os meus discípulos por aquele que tem mais variedade de línguas. Aquele que fez mais milagres, impondo as mãos sobre os enfermos. Ele não fala isso. A Bíblia traz para nós que nós somos reconhecidos pelo amor. Mas você sabia que a gente é tentado toda hora, todo momento, a ver o amor como uma coisa pequena? Não, Thalita, de verdade, fala para mim aqui. Fazer uma orelha crescer, uma perna igualar, não é muito maior do que andar em amor? Não. É o que está falando aqui. Não. Uau! A palavra quebra alguns paradigmas, não quebra? Os nossos biscoitinhos sagrados, aquilo que a gente tende a ter como resultado, querido, não é nem sempre aquilo que é valorizado por Deus. Não é. Aleluia, glória a Deus. Acontece que talvez você sinta, às vezes, que essa porta da geladeira, na hora que você vai pegar o fruto, que é exatamente aquilo que vai te identificar como filho, você sente que o porta dura, Thalita. Acho que isso aqui é um frigorífico, não é uma geladeira. Porque o negócio dá uma pressão. Eu tento abrir para usar o fruto, é uma dificuldade. Quando eu abro, vocês já viram? Ó, vou entregar um pouquinho a minha idade agora. Antigamente tinha aquelas geladeiras que ela era uma portinha só, não era muito maior que eu, e ainda tinha o congelador. E aí, às vezes você colocava as coisas no congelador e demorava muito para descongelar a geladeira. O negócio empedrava dentro da geladeira. Era quase como se o seu bife e a geladeira fosse uma coisa só. Porque o gelo tomava conta e você não conseguia tirar. Ficava lá. Tinha bife para dar? Tinha. Você conseguia pegar? Não. Então, às vezes, a nossa geladeira está assim. Tem tudo lá dentro, mas está congelado. Por quê? Porque a temperatura não foi ajustada e você não consegue usar. Então, hoje, nós vamos ver, Thalita, mas que rádio que é esse de temperatura que eu preciso ajustar? A gente vai entender, juntinhos, devagarzinho, passo a passo. E você vai ser uma geladeira, queridos, dessas modernas, que não precisa mais nem descongelar, de tão ajustado que é o negócio. Não vai molhar toda a sua casa, porque antes era assim, vai desligar a geladeira, pronto. Molhava tudo. Hoje é fácil, é prático. Aleluia. Se você ainda tiver com a Bíblia aberta em Gálatas 5, 16, 17, já vai trazer aí como que a gente ajusta um pouco essa temperatura. Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E aí eu vou ler só o verso 16 na nova tradução da linguagem de hoje. Por isso digo, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Aleluia. Querido, ser espiritual, como eu falei, não é fazer grandes milagres. Ser espiritual é andar em amor. Provavelmente, se você andar em amor, vai te levar a fazer grandes milagres, porque a fé, ela opera pelo amor. Mas não é o caminho oposto. Não é na contramão. É desse jeito. Nós precisamos ser espirituais. E aqui ele traz uma revelação preciosa. O Espírito, ele milita contra a carne. E ele deixa bem claro que são coisas opostas.
Toda vez que nós estamos satisfazendo o desejo da nossa carne, nós estamos indo contra o Espírito. E toda vez que nós estamos satisfazendo os desejos, dando alimento para o nosso espírito, nós não estamos satisfazendo e nós estamos enfraquecendo a nossa carne. O fato é que é muito mais fácil você andar em amor quando você alimentou o espírito e não a carne. Então, às vezes, a nossa geladeira empedrou pela quantidade de coisas que nós estamos colocando para dentro de nós, que não são favoráveis às coisas espirituais, são naturais e são carnais. Thalita, que absurdo, logo eu? Minha geladeira está meio emperradinha, mas eu não faço nada que é pecado. E aí a gente vai entrar já em um outro ponto, que não é só o que é pecado. Uau! É o que você coloca no lugar onde estaria Deus. E isso pode ser qualquer coisa. Talvez você realmente, graças a Deus, meus irmãos não adulteram, meus irmãos não fornicam, os meus irmãos não são pessoas mentirosas. Mas às vezes você deixou uma coisa dominar que não deveria, que deveria, é o lugar da palavra aqui. E aí, você está alimentado disso. Na hora que te espremem, sai isso, meu amor. Não vai sair os frutos da sua geladeira, porque não foi eles que você se alimentou. E nós precisamos estar atentos, porque são detalhes. São detalhes. Uma coisa que até o pastor Ângelo mensurou, aqui no momento de dízimos e ofertas. Uma estratégia que Satanás usou para prender as pessoas no Egito foi deixar elas ocupadas demais. Era trabalho, meu irmão. Não era pecado, era trabalho. Mas se eles estivessem trabalhando demais, talvez eles meditariam menos nas promessas que eles tinham. Isso manteria eles presos. Então é uma estratégia que Satanás às vezes continua usando. Ele põe uma coisa que é lícita na nossa vida, mas aquilo te ocupa tanto que você não tem espaço para meditar e consumir as coisas da geladeira que te importam. E eu creio, sabe, a minha oração toda vez que eu vou ministrar é que Deus fale com você, de modo pessoal. Ele vai trazendo à sua mente, está vendo aquilo que eu te orientei? Está vendo isso? Isso aqui está quase ocupando o meu lugar. Isso aqui tem tirado o tempo de você meditar na palavra. A minha oração é essa. E que durante a sua semana Ele vai continuar te mostrando. Eita, olha, fiz isso aqui de novo. Isso é uma das coisas. Não é que a gente tem que ser um crente, como eu posso dizer, bitolado, que as pessoas falam. Não é. Mas às vezes a gente tentando ser normal demais, a gente está saindo do propósito. Porque a gente está com medo de julgamento. E aí a gente vive tentando fazer ou agradar coisas que são desnecessárias. A pessoa que está no mundo, ela não vai ter o tipo de vida, o estilo de vida que nós temos. E muitas vezes você não vai poder acompanhar. Ah, Thalita, mas poxa, eu vou deixar sozinho, nananã. Vai ter hora que vai. Vai ter hora que é seu amigo, você ama, mas você não vai poder estar junto. Porque aquilo fere a palavra. Fere o seu bom testemunho. Às vezes, inclusive para esse próprio amigo, que na hora que você for falar alguma coisa, agora você quer ser crentão. Na hora de ir lá comigo, você foi. Ainda, você entende que às vezes é um contexto errado e ruim? Vamos supor que esse seu amigo, ele te levou para um bar, você não bebeu, você não traiu ninguém, mas lá não era um ambiente saudável para você estar. E esse mesmo amigo que te levou, ele vai te julgar, porque na hora de dar o fruto certo que ele precisava, você não deu. Ah, mas ele ia ficar chateado. Meu amor, entre agradar o coração do meu amigo, por mais que eu ame ele, e agradar o Espírito Santo,
a nossa resposta tem que estar na ponta da língua. Rápida. Eu amo a sua vida, mas esse ambiente, para aquilo que eu tenho vivido, não cabe mais. No dia que você estiver preparado para ir para a igreja comigo, eu vou estar ao seu lado. Mas nesse ambiente, hoje eu não posso estar mais. Aleluia. Glória a Deus. O perigo é que a gente acaba alimentando aquilo que é lícito. E costumamos fazer o que nós gostamos. O que é bom para nós. E não o que é preciso fazer, ou ainda o que será bom para o outro. Às vezes, o limite daquilo que nós vamos viver da palavra, ele está entre, é confortável para mim ou não? Se for confortável para mim, eu vou fazer. Se não for, não. Mas você sabia que a Bíblia orienta a gente a pensar no outro e não na gente? Então, nós vamos ver na Bíblia passagem de leve a mais. Ande uma milha a mais. Dê o outro lado. É tudo em benefício do outro, não o nosso próprio. Porque Jesus, imagina se na hora dele morrer na cruz, ele pensasse no benefício próprio. Eita Deus. Ó, a minha situação e a sua ficando ruim agora. De uma coisa linda e maravilhosa, a gente ficando perdido. Ele não pensou nele. Ele pensou em nós. Foi por amor a mim e a você. E nós representamos quem? Nós amamos como? Nós temos um alto padrão de referência de amor. Que é o quê? O amor que nós fomos amados. O perdão que nos alcançou. Mas às vezes a gente ainda escolhe, né? Até aqui eu perdoo, daqui para lá não perdoo. Glória a Deus que Jesus não pensou assim ao nosso respeito. Aleluia. Então, em 1 Coríntios 6,12, fala assim: tudo me é permitido. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E é aqui que a gente pega. Eu não deixarei que nada me domine. Não vai ser a necessidade de agradar o outro que vai me dominar. Não vai ser ficar na minha zona de conforto que vai me dominar. Não vai ser o amor pela rede social que vai me dominar. Não vai ser, nada vai me dominar. Porque eu me submeto à palavra. A única coisa que tem poder de mandar alguma coisa aqui é o que está na palavra de Deus e as direções de Deus. E nada mais. Mas nós colocamos qualquer coisa, queridos. Qualquer coisa pode ocupar esse lugar, se nós não estivermos atentos. Então, não é o que é o quanto tem dominado as nossas vidas. Amém? Pode ser uma coisa que seria muito lícita, muito linda até, o amor pelos filhos. Você pode amar seus filhos? Deve amar muito. Mas isso não deve fazer com que você paute as decisões da sua vida com base nesse amor. Porque não foi o seu filho que morreu por você na cruz. E às vezes, queridos, a gente é tentado a isso. É lícito? Sim. É bom? Sim. Mas se a gente colocar no lugar errado aquilo que era bênção, vai trazer coisas ruins para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Se tivermos que escolher sermos intensos em algo, a gente deve escolher ser intenso em Deus, estar mergulhado nele, viver o que Ele tem para as nossas vidas, se dedicar ao propósito que Ele compartilhou com você. Amém? Aleluia. Outra coisa que é importante, queridos, normalmente quando a gente se dedica a alguma coisa, nós somos definidos por aquilo ao que nós estamos se dedicando. Vamos supor que você é um médico.
Um médico renomado, você é uma referência. Mas quando uma pessoa pensar em você, ela precisa lembrar que você é mais filho de Deus do que médico. O seu testemunho tem que falar muito mais alto. Por quê? Porque normalmente as pessoas nos reconhecem por aquilo que nós mais fazemos. Óbvio que se você trabalha, você vai trabalhar muitas horas, a gente entende. Mas que no seu trabalho, você como médico, esteja orando por pessoas, curando pessoas, dando bom testemunho, incentivando as pessoas, não deixando elas esmurecerem na fé, sempre com a palavra nos lábios. O que impede? Amém? Então, se você tiver que ser conhecido por alguma coisa, que você seja conhecido por ser filho de Deus. Sempre. Aleluia. Em contrapartida, queridos, do mesmo jeito que se a gente está cheio de outras coisas, nós somos conhecidos por elas, nós podemos deixar dominar, ter um espaço na nossa vida que não é bom. Em contrapartida, quando nós estamos cheios do Espírito, sendo alimentados pela palavra, nós estamos na temperatura certinha e ideal para andar em amor. Aquela geladeira que estava emperrada, trocamos a borracha, colocamos olhinho, regulamos o termostato, está perfeita. Quando precisa de você, a primeira coisa que sai, que flui e que você entrega é amor. Porque você colocou alimento para dentro. Amém. Aleluia. Sabe aquela meta que a gente faz no começo do ano? De eu vou fazer um devocional assim, assim, assado. Talvez essa seja a meta mais importante do seu ano inteiro. Porque você vai ter sempre um momento no seu dia para lembrar quem manda aí. A gente fez escola de ministros e tinha um professor que ele falava da saúde do ministro e ele falava, quem manda nessa bagaça sou eu. A gente tem que ter todos os dias um momento de lembrar quem manda nessa bagaça. E é você. Amém? A gente vai alinhar o nosso domínio próprio para que a palavra esteja à frente e acima de tudo e qualquer coisa nas nossas vidas. Amém? Aleluia. E eu fiquei pensando, tentando até compreender a profundidade daquilo que Deus queria trazer para hoje, porque Ele trouxe um versículo que eu não achei tão óbvio para o nosso tema. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele foi trazendo, e eu falei, uau! Romanos, esse eu vou precisar que você abra, tá? Comigo, por favor. Romanos 12, do 9 ao 11. Vocês colocaram o meu relógio aqui no 1 vezes 5, né? Eu estou vendo que ele está correndo rápido. Vamos lá. Romanos 12, 9 ao 11. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca faltem a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Eu, de fato, nunca tinha parado para observar o contexto que está esse versículo que em algumas versões vai dizer, no zelo não sejais remissos. Eu não tinha percebido. No tópico da minha Bíblia, e eu não sei se você sabe, se não, eu gosto de trazer esse contraponto, os tópicos que estão na nossa Bíblia não tinha na carta, tá bom? Não existia. Quem traduziu, entendeu que era bom dar ali um tema de assunto para a gente já saber do que vai tratar e colocou ali. Mas o tópico da minha Bíblia, ele diz assim, o amor em ação. O versículo que fala sobre zelo, sobre cuidado, sobre estar atento e sobre ter fervor no espírito, está falando sobre andar em amor. Isso me faz pensar, queridos, que nós podemos não estarmos dedicados a andar em amor. A gente pode andar em amor pela metade, andar em amor de forma meio medíocre, e a gente precisa refletir aquilo que a gente está fazendo.
Eu gosto muito, muito mesmo, de ser super sincera comigo. E eu olho, às vezes eu falo, em tal situação eu devia ter andado uma milha a mais. Em tal situação eu deveria ter sido suporte para essa pessoa. Tem como eu melhorar e andar em amor? Porque senão a gente fica regulando. Com o pastor Ângelo, meu amigo, anda em amor com o pastor Ângelo. Com fulano de tal, eu vou andar bem pouquinho em amor, né? Não é meu amigo? A gente começa a não ser diligente, cuidadoso com aquilo que é o principal, que é aquilo que evidencia que você é discípulo nessa terra, que é o amor. E aí aqui fala assim, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Eu achei legal também na tradução, nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. E o ponto alto aqui é a gente entender que quando a gente está amando o nosso próximo, você está servindo ao Senhor. E nós vamos fazer isso de forma fervorosa, entusiasmada, banhada de amor. Não vamos fazer negligentes, não vamos ser aqueles displicentes, conhecidos por fazer de qualquer... Não. Você sabia que até por obrigação a gente pode, às vezes, achar que está andando em amor? Não, porque eu vou na igreja. Quem vai na igreja se percebe que tem uma pessoa que está em necessidade, dá a cesta básica. Então, eu dou a cesta básica. Você, não necessariamente, seu coração está envolvido com isso. E que bom, querido, que pelo menos o mínimo a gente está entendendo. Glória a Deus. Continue dando a cesta básica. Mas sabe que o galardão não está na cesta, está no coração que entregou a cesta? É o coração. É dentro. Amém? Então, nós precisamos somente... não precisamos somente sermos medíocres em andar em amor. Precisamos fazer isso com zelo, compreendendo que devemos fazê-lo, fervorosos no Espírito. Porque quando fazemos ao nosso irmão, estamos fazendo ao Senhor. Esse tópico é sobre amor. Então, nós vamos ter zelo em andar em amor. E nós vamos andar em amor com fervor do Espírito. E eu achei massa, muito, muito bom, que está junto. Porque lembra que eu falei, quando você está na temperatura certa, andar em amor fica mais fácil? Deus, Ele fala para a gente assim, olha meu amor, você precisa andar em amor. Aqui, ó, que nem papai, vem, segue. Só que Ele fala, se você fizer assim, vai ser mais fácil para você. Ele já dá a dica, faz com fervor, que vai ser mais tranquilo. Você vai sofrer menos. Não vai ter geladeira para descongelar. Aquilo que precisar, sua geladeira está na temperatura certa. Você só serve. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Para chegarmos na temperatura certa, precisamos ser fervorosos no Espírito. E Thalita, tudo bem. Gostei dessa parte e entendi. E como é que a gente faz isso? Como é que eu posso ser mais fervoroso? Como é que eu posso melhorar a minha temperatura para chegar no ponto certo? Eu trouxe 3 pilares que vão ser importantíssimos para a gente conseguir melhorar nessa área. O primeiro é cuide do que você pensa. Cuidado com o que você pensa. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. É nessas coisas que nós devemos pensar. Constantemente, o dia inteiro, a gente é levado a pensar em coisas ruins. Seja sobre a situação que está acontecendo no mundo. Seja em julgar alguma coisa, emitir a nossa opinião. Seja pensar em alguma coisa que você fez errado. Porque por mais que você, quando se arrepende e pede perdão, o diabo ele gosta muito de ficar jogando as coisas na nossa cara. E a gente tem que pôr ele para correr. Não ficar pensando naquilo que ele está falando. Isso são coisas que vão te enchendo. Tudo aquilo que você está se dedicando, está parando um tempo, meditando e pensando demais, está te alimentando de algum jeito.
Se você, eu sempre dou esse exemplo no discipulado, gosta daquelas notícias que é só tiroteio, você ligou no canal, respingou até sangue em você, de tão violento que é o negócio. É inevitável você sair na rua e você pensar, eu vi um golpe assim. Eu vi um criminoso que agia assim. A pessoa te liga, a primeira coisa que você pensa é quantos crimes dá para cometer naquela ligação. Não é que a gente vai ser ingênuo. Você não vai cair em golpe. Você tem o Espírito Santo te alertando, amém? Mas, se a nossa primeira reação é pensar numa coisa ruim e não na nossa segurança da palavra, queridos, a gente está pensando errado. Porque às vezes a gente está mais pessimista do que aquele que não tem Jesus, que não tem nem esperança. Não é para a gente andar assim. Então, se atenta àquilo que você está pensando. Pensa em coisas boas. Está todo mundo criticando uma determinada pessoa, você vai ser aquele que vai procurar um ângulo. Querido, nem que você tenha que se abaixar para achar o ângulo. Mas você vai se abaixar e vai falar assim, eu acho que não foi isso. Essa pessoa, sabe, uma fala de amor. Se você não tiver nada, sabe o que você vai fazer? Você não é obrigado a dar a sua opinião. Você vai ficar quieto e vai sair de perto. Porque a gente não fica na roda dos escarnecedores. Amém? Ponto. Então, a gente precisa cuidar daquilo que a gente está pensando. O segundo ponto, ele entra no primeiro. Nós precisamos renovar a nossa mente. Muitas vezes, aliás, o pensamento ruim, ele só vai sair com um pensamento bom e certo entrando para dentro. A nossa mente, ela não fica vazia. Sempre vai ter alguma coisa passando nela. Então, que seja uma coisa boa, uma coisa agradável, uma coisa que seja de grande valor. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente não deve se amoldar aos padrões externos, mas nós precisamos renovar a nossa mente. E a gente renova a nossa mente colocando a palavra para dentro. É com a palavra. O que a palavra diz sobre isso? Como que eu posso agir pela palavra? A palavra. Amém? E aí, eu até anotei aqui. O nosso corpo, ele deve estar alinhado ao propósito de Deus. Quando escolhemos não utilizá-lo para dar lugar à carne, quando você poderia fazer uma escolha e ser carnal, e você não escolhe isso, você está fazendo seu sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Toda vez que você fala, eu tinha essa opção, mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer o propósito de Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou fazer aquilo que é correto diante da palavra, você está fazendo um sacrifício santo e agradável a Deus. Mas não se amolde ao padrão do mundo. Amém? Então vamos lá, pensar na coisa certa, renovar a nossa mente pela palavra e fazer sacrifícios santos e agradáveis a Deus, não se amoldando ao padrão do mundo. E por fim, considere a presença. Considere o Espírito Santo que você carrega. Em Efésios 5, 18 e 19 diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Sabe, querido, você não vai, do nada, sem considerar a presença, ser levado a ficar louvando por aí. Mas quando a gente tem consciência de que a gente não está sozinho, que onde eu estou, ali Deus está. Você se alegra, você canta, você ora, você salmodia. Porque você tem consciência da presença. Só que a gente é levado a achar que você está sozinho, às vezes até na pressão.
Você fala, como eu queria ter alguém para dividir esse peso aqui, essa responsabilidade do Espírito Santo assim. Que nem aquele meme como do menino que faz assim. O Espírito Santo. Eu estou aqui. Eu estou do seu lado. Olha para a coisa certa. Sabe? Ah, Thalita, ó, estou aqui, estou fazendo Eu estou no ônibus. Eu já pensei, eu acho que eu já passei muito mico, sabe? Porque às vezes eu estava lá no ônibus e aí eu começo a falar com Deus, eu começo a orar, e daqui a pouco eu vejo uns irmãos assim. Irmãos, nem sei, né, se são irmãos ou não. Mas as pessoas olhando estranho. Aí eu fico, será que eu estava cantando em voz alta? Não seria agradável, irmãos. Faria jus ele olhar para mim estranho. Então, porque se eu estou num lugar que teoricamente eu não posso fazer nada, não tem nada que eu possa fazer, ainda aqui dentro tem coisas que eu posso adorar o meu Deus, eu posso reverenciar, eu posso agradecer, eu posso adorar e falar, Pai, obrigada. Obrigada, Pai. Ai, Thalita, mas você ia agradecer. Você não estava nem no Uber, estava no ônibus. Sabe, queridos, eu poderia estar a pé. E ainda se eu tivesse a pé, eu ia olhar e falar, obrigada, Pai, porque eu tenho sapato, eu não estou caminhando no chão. É ótica, é perspectiva. A nossa perspectiva, se a gente não cuida daquilo que a gente está pensando, ela sempre vai olhar para o que falta, ela não vai olhar para o que você tem. Por isso que você precisa estar atento ao que você está consumindo, porque está abastecendo os seus pensamentos. Você precisa renovar a mente para colocar a palavra, porque ela vai te dar ferramentas para você olhar para o lugar certo. Para ver saídas que ninguém viu. Porque o óbvio, queridos, é para o mundo. A gente não foi chamado para viver só no óbvio, para viver no natural. O sobrenatural está disponível para mim e para você. E nós vamos ver essa porta. Nós vamos ver. Na nossa igreja, quantos testemunhos nós não temos de pessoas que a empresa estava passando por uma dificuldade de contrato, achou uma brecha no contrato. E falou, Thalita, foi Deus que me mostrou. Eu vi essa linha e eu falei, ei, aqui tem uma diferença. E a gente lucrou ao invés de perder. E eu, não era natural, queridas. A linha estava lá, todo mundo podia ver, mas foi Jesus. Foi Deus que mostrou a coisa certa. Porque a ótica não estava no desespero. Ela não estava pensando no problema, ela estava pensando, ei, eu tenho a solução. Onde você chega, a solução chegou. Onde você pisa, tem que ser diferente. Por isso que a nossa temperatura vai estar certa, querido. Porque quem precisar de amor, você vai falar, vem aqui, ó. Só pega. Minha geladeira está abastecida, o que você precisa? E lembra que eu falei para você, que embora pareça que não, que, mas quem é espiritual, é quem faz mais milagres, quem anda em amor é essa pessoa que vai fazer os milagres. Porque a fé, ela opera pelo amor. Então, quando você está com a sua geladeirinha funcionando perfeitamente, queridos, você já criou o ambiente certo para o milagre acontecer. Já está tudo preparado, alinhado. Você vai falar a palavra porque você renovou a sua mente, você colocou a palavra para dentro, você sabe o que falar. O teu coração está alinhado, cheio de amor, e você vai ver o milagre acontecendo. Amém? Mas a gente não deve inverter a ordem e ficar querendo ser fazedor de milagre, machucando pessoas. Nós não devemos inverter a ordem. Não é isso que a palavra nos orienta. Amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de chamar o louvor. Você pode se colocar de pé. Essa manhã, queridos, nós temos um belo ar-condicionado refrigerando, mas você vai esquentar esse lugar, porque a sua temperatura vai subir. Aleluia! Obrigada, Pai.
Obrigada, Pai, porque nós não estamos num ambiente natural. Obrigada, Pai, porque o Senhor sabe o que nós precisamos ajustar. Obrigada, Pai, porque os nossos corações estão arrependidos, Pai, na área que nós precisávamos alinhar. E nós vamos, Senhor, incendiar por onde nós passarmos, Pai. Nós não somos pessoas naturais. Nós vamos representar o Senhor, Pai, com qualidade à sua altura. Não seremos medíocres em amar as pessoas, Pai, mas nós vamos dar o nosso melhor. Nós seremos excelentes nisso, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por sofismas caindo por terra. Obrigada, Pai, porque a gente não vai se sentir inferior ou incapaz, mas nós estamos à altura de sermos seus representantes aqui na terra. E nós vamos fazer isso com excelência. Nós vamos fazer isso com amor. Nós vamos levar isso a sério. Teremos temor, seremos zelosos em andar em amor, Pai. Não, nós não vamos escolher somente aquilo que é confortável para a gente. Nós estamos disponíveis, Espírito Santo. Nós estamos disponíveis. Aleluia! Aleluia! Sabe, queridos, fervor no Espírito é uma característica de quem congrega em um verbo da vida. Fervor no Espírito precisa resplandecer na nossa vida. Não aceite, queridos. Nós priorizamos e nós amamos o ensino, mas a letra vazia, ela mata. Nós precisamos estar banhados do poder. Nós precisamos estar cheios da unção para a gente conseguir fazer a coisa certa do jeito certo. Amém? Aleluia. Eu não conheço todos que estão aqui, mas se você entrou nesse lugar e você nunca reconheceu Jesus como seu Senhor e como Salvador da sua vida, essa manhã você tem a oportunidade de fazer isso. E sabe, eu digo oportunidade porque nós não queremos trazer um peso para a sua vida, mas nós estamos te oferecendo uma solução para tudo aquilo que você não conseguiu mudar sozinho. Jesus é a resposta, querido. É a resposta. Não adianta o médico olhar para você e falar assim: olha, eu tenho uma prescrição médica, isso aqui resolve o seu problema. E você olhar e falar assim: ótimo, eu vou tomar esse remédio quando eu já estiver bom. Venha do jeito que você está, querido. Não espere o dia de amanhã você conseguir mudar, as coisas mudarem para você vir. Só venha e deixa Jesus resolver o que Ele precisa resolver. Amém? Se tem alguém aqui que nunca fez essa confissão, quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, eu peço que você levante sua mão bem alto para nós orarmos com você. Se tiver alguém aqui, levante sua mão bem alto, nós vamos orar. E se você de algum modo já fez essa oração, se distanciou dos caminhos do Senhor, nós não queremos saber o motivo, nós só queremos você de volta para a família. Então, se você está aqui e fala: Thalita, eu entendi que a minha geladeira já fechou a porta tem um tempinho, mas hoje eu quero voltar para esse lugar, eu quero ter fervor,
eu quero voltar. Nós estamos aqui de braços abertos para te receber de volta. Se tiver alguém nessa condição, levante sua mão. Não espere mais. Você pode vir aqui à frente, por favor? Aleluia! Aleluia! Ou não, por favor. Aleluia! É a melhor escolha da sua vida. O Ronaldo vai orar por você. Veja bem. Tem mais alguém, queridos? Tem mais alguém? Não fique esperando, não. O que nós estamos falando aqui não é algo ruim para você. Não é algo que vai te trazer dano. É vida, vida em abundância. Se tiver mais alguém, vem aqui à frente. Nós vamos orar. E queridos, fervor no Espírito vai requerer de você o uso de uma ferramenta muito importante, que é oração em outras línguas. Se você ainda não tem essa ferramenta, se você ainda não foi desbloqueado nisso, hoje é o seu dia. Você não vai ser fervoroso pela metade, não. Se tiver alguém aqui que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu peço que você venha aqui à frente, nós vamos orar, querido. E vai ser desbloqueado hoje, essa manhã. Tem alguém que gostaria de receber o batismo com o Espírito? Se tiver, venha aqui à frente. E se você chegou aqui, recebeu recentemente um diagnóstico, descobriu uma enfermidade, está com alguma dor, não está se sentindo bem, não é para você ir embora do mesmo jeito que você chegou. Vem aqui à frente, nós vamos orar e cura vai ser manifesta. Lembra que eu falei que o ambiente de amor é um ambiente de milagre? Pois pronto, o teu ambiente está preparado, querido. Vem aqui à frente, nós vamos orar. Não fique esperando, não fique amedrontado nem envergonhado. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Aleluia. Pastor Santiago, por favor. Aleluia. Aleluia. Se tiver mais alguém, querido, nós estamos prontos para te servir. A mesa está posta. Vem pegar a cura na geladeira. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Enquanto nós estamos orando aqui, eu queria indicar para vocês 3 livros que tocam em alguns pontos que nós falamos na ministração de hoje. O primeiro é O Amor Nunca Falha. Um livrinho de bolsa que você pode transportar com tranquilidade. Nós temos disponível no nosso Verbo Shop. E aqui, ó, nós temos Amor, o Caminho para a Vitória. Eu acho que esse é um dos livros mais completos sobre amor que você pode ler. Então, se é um tema que você precisa se aprofundar, eu indico seriamente essa literatura. E por fim, Bill Johnson, A Presença. Você precisa estar consciente daquilo que você carrega. Então, é uma literatura também muito boa que você pode estar adquirindo no nosso Verbo Shopping. Não deixe de passar por lá. Essas literaturas, queridos, de fato, elas são um meio de você continuar meditando, crescendo, aprendendo naquilo que foi falado essa manhã. Então, fique livre para passar lá e ser edificado. Amém?